Compreendendo a complexidade e a importância do Espírito Santo na fé cristã, essa reflexão busca lançar luz sobre a natureza e o papel desse ser divino na vida dos crentes. Muitas vezes surgem questionamentos sobre a identidade do Espírito Santo, se ele é uma entidade distinta, uma força impessoal ou algo além. Ao explorarmos as Escrituras e a tradição cristã, buscamos dissipar essas dúvidas, oferecendo uma visão mais profunda e significativa do Espírito Santo. Aprofundemo-nos juntos nessa jornada de compreensão e descoberta. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal, deixe seu like e um comentário. Para estabelecer uma comunhão genuína e colaborar efetivamente com o Santo Consolador, é essencial aprofundar nosso discernimento sobre sua identidade e função. Não obstante as alegorias bíblicas, como chama, sopro, líquido, óleo, ave e outras que buscam ilustrar suas manifestações, é crucial internalizar que ele é divino, compartilhando a mesma essência do Pai e do Filho. Jesus, de modo inequívoco, equiparou o Santo Consolador ao Pai e ao Filho, enfatizando sua divindade ao instruir os discípulos a batizarem em nome do Criador, do Salvador e do Espírito Santo. Mateus 28:19. O Antigo Testamento, impulsionado pelo Santo Espírito, é referenciado no Novo Testamento, ressaltando sua contínua e divina atuação. Ele não apenas participou ativamente da criação, mas também desempenha um papel crucial na ressurreição dos mortos, possibilitando o renascimento espiritual e confrontando o mundo no que concerne a pecado, justiça e juízo. O Santo Espírito é Deus, caracterizado por atributos divinos como eternidade, onisciência, onipotência e onipresença. Designado como o poder do Altíssimo, sua personalidade transparece por meio de suas diversas ações e atribuições, evidenciando conhecimento, emoções e vontade. Ele realiza uma ampla variedade de ações pessoais, desde interceder por nós até ensinar, guiar, comandar e consolar. Reconhecer sua presença intrínseca nas Escrituras é essencial para uma compreensão profunda de sua natureza divina, permitindo uma adoração autêntica a Ele como uma pessoa divina. Ele não é uma força impessoal, mas sim Deus agindo em nós e por meio de nós para cumprir sua obra neste mundo. Sabendo que o Espírito Santo é Deus, é fundamental explorar a natureza complexa e sobrenatural desse ser divino. Muitas vezes, as metáforas utilizadas para descrever o Espírito Santo, como fogo, vento, água, óleo e pomba, têm base bíblica. No entanto, é crucial ir além dessas analogias e compreender mais profundamente quem ele realmente é. Ao examinarmos a verdade fundamental, reconhecemos que o Espírito Santo não é uma entidade distinta, mas um membro intrínseco da divindade. A própria Bíblia o chama de Deus, equiparando-o ao Pai e ao Filho. Em Mateus 28:19, Jesus ordena a seus discípulos que façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, o Espírito Santo é colocado na mesma categoria divina, destacando sua igualdade com o Pai e o Filho. Em Atos, encontramos relatos que reforçam essa compreensão. Quando Ananias e sua esposa Safira tentam enganar os apóstolos sobre uma propriedade que venderam, Pedro, cheio do Espírito Santo, repreende Ananias, afirmando que ele mentiu ao Espírito Santo. Pedro, ao fazer isso, equipara o Espírito Santo a Deus, destacando sua natureza divina. Essas evidências bíblicas, entre outras, estabelecem claramente que o Espírito Santo é parte integrante da Santíssima Trindade, participando ativamente na obra divina. Sua identidade como Deus é incontestável, e sua presença é vital em nossas vidas. Ao prosseguirmos nesta exploração, é imperativo reconhecer as diversas funções do Espírito Santo que abrangem desde a criação até a redenção e a capacitação contínua dos crentes.
O Espírito Santo é o agente divino na criação, pairando sobre as águas no início dos tempos, conforme descrito em Gênesis 1, versículo 2. Essa colaboração entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo revelam a harmonia perfeita da Trindade na execução dos planos divinos. Essa obra criativa do Espírito Santo não se limita ao ato inicial da criação. Ele continua a desempenhar um papel vital na obra de redenção. Ao ressuscitar os mortos, o Espírito Santo evidencia seu poder e sua conexão intrínseca com a ressurreição de Cristo. É por meio do Espírito de Santidade que Jesus é designado Filho de Deus com poder, conforme afirmado em Romanos 1:4. Além disso, o Espírito Santo desencadeia o novo nascimento, como declarado por Jesus a Nicodemos em João 3, versículos 5, 6 e 7. Essa transformação interior, conduzida pelo Espírito, é essencial para a participação no reino de Deus. Ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, revelando-se como o agente divino ativo na busca das almas perdidas. Logo, é o Espírito Santo que age em nós para nos guiar em caminhos retos, afastando-nos do mal. O Espírito Santo não é apenas uma força impessoal, mas uma personalidade divina com atributos distintos. Essa compreensão da personalidade do Espírito Santo molda nosso relacionamento com ele e aprofunda nossa apreciação por sua atuação em nossas vidas. É um convite à adoração consciente, reconhecendo-o como Deus, não apenas uma influência impessoal. A Bíblia nos revela claramente que o Espírito Santo não é uma entidade abstrata, mas um ser pessoal com características únicas. Ele expressa, ajuda, intercede, ensina e guia. Ao entendermos sua personalidade, somos levados a uma comunhão mais profunda e significativa com ele. Nossa interação transcende a mera percepção de uma força divina para a compreensão de uma relação viva e ativa com o Espírito Santo. Isso transforma não apenas nossa compreensão teológica, mas também nossa experiência espiritual cotidiana. Essa natureza pessoal do Espírito Santo é um convite para nos envolvermos em um diálogo contínuo com ele, reconhecendo sua sensibilidade às nossas necessidades, alegrias e desafios. Em vez de nos dirigirmos a uma entidade impessoal, somos convidados a nos achegar a uma pessoa divina, alguém que compreende profundamente nossos anseios e intercede em conformidade com a vontade de Deus. Continuando nossa exploração sobre a natureza do Espírito Santo, é essencial destacar como ele atua em harmonia com o Pai e o Filho, cumprindo a obra divina na história da redenção. O Espírito Santo não opera de forma independente, mas em perfeita sintonia com os outros membros da Trindade. Ao considerarmos o papel do Espírito Santo na revelação divina, encontramos evidências de sua atuação ao longo das Escrituras. Os profetas do Antigo Testamento foram inspirados pelo Espírito Santo ao proclamarem a palavra de Deus. Isaías 6:9, citado por Paulo no Novo Testamento, destaca essa colaboração, evidenciando que as palavras proferidas pelos profetas foram dirigidas pelo Espírito Santo. Essa continuidade na obra do Espírito Santo também é observada nas atividades de Jesus durante seu ministério terreno. Em Atos 10:38, Pedro resume o ministério de Jesus, destacando como ele foi ungido com o Espírito Santo e poder, indo a todos os lugares fazendo o bem. Aqui, vemos a interação intrínseca entre Jesus e o Espírito Santo, enfatizando a cooperação divina na realização do plano redentor. Outro aspecto crucial da obra do Espírito Santo é sua capacidade de habitar nos crentes. A promessa de Jesus, registrada em João 14:16 e 17, destaca que o Espírito Santo permanecerá com os discípulos para sempre, sendo o Consolador que guia para toda a verdade. Essa habitação não é apenas uma presença passageira, mas uma conexão íntima que transforma a vida do crente. À medida em que avançamos na compreensão do Espírito Santo, é vital reconhecer seu papel na santificação dos crentes.
O Espírito Santo não apenas nos convence do pecado, mas também nos capacita a viver uma vida que reflita a santidade de Deus. Romanos 8:11 destaca como o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus habita em nós, vivificando nossos corpos mortais. Essa realidade não apenas aponta para a esperança da ressurreição futura, mas também para a transformação presente que ocorre pela obra do Espírito em nós. Além disso, a diversidade de dons espirituais concedidos pelo Espírito Santo aos crentes é enfatizada em 1 Coríntios 12. Esses dons são distribuídos conforme a vontade do Espírito, visando a edificação do corpo de Cristo. Essa variedade de dons destaca a riqueza da atuação do Espírito Santo na vida da comunidade cristã, capacitando cada membro de acordo com a função designada por Deus. Ao refletirmos sobre esses aspectos da obra do Espírito Santo, percebemos que sua atuação é abrangente, afetando tanto a esfera pessoal quanto a comunitária da vida cristã. Ele não é um espectador distante, mas o agente ativo que guia, transforma e capacita a Igreja para cumprir sua missão na Terra. Essa compreensão mais profunda do Espírito Santo não apenas enriquece nossa teologia, mas também fortalece nossa jornada espiritual. A presença constante do Espírito Santo em nossas vidas nos lembra da proximidade divina, sustentando-nos nas adversidades e capacitando-nos nas oportunidades de servir ao reino de Deus. Aprofundando nossa análise sobre a atuação do Espírito Santo, é fundamental explorar a relação entre o Espírito e a Palavra de Deus. As Escrituras são intrinsecamente conectadas à obra do Espírito Santo, e essa relação é crucial para a compreensão da revelação divina. Desde os primórdios, o Espírito Santo esteve envolvido na inspiração das Escrituras. Em 2 Timóteo 3,16, destaca que toda a Escritura é inspirada por Deus. Ao considerarmos a natureza triuna de Deus, entendemos que essa inspiração também inclui a atuação do Espírito Santo. Ele não apenas orientou os autores bíblicos, mas sua presença permeia cada palavra, tornando as Escrituras uma revelação divina infalível e inerrante. É interessante notar como o próprio Jesus destacou a conexão entre o Espírito Santo e as Escrituras. Em João 16, 13 e 14, Jesus prometeu que o Espírito Santo guiaria os discípulos em toda a verdade, revelando o que ouvir e declarando coisas futuras. Essa obra contínua do Espírito Santo não apenas ilumina a compreensão das Escrituras, mas também as aplica à realidade presente, revelando a profundidade e a atualidade da Palavra de Deus. No contexto da Igreja primitiva, vemos o papel vital do Espírito Santo na transmissão e interpretação das Escrituras. Em Atos 8, Filipe encontra o eunuco etíope lendo o livro de Isaías. Quando questionado se compreendia o que lia, o eunuco responde que precisa de alguém para explicar. Filipe, então, junta-se a ele e, guiado pelo Espírito Santo, explica as Escrituras e proclama Jesus. Essa narrativa ilustra como a compreensão das Escrituras é uma obra do Espírito Santo, capacitando-nos a enxergar a revelação de Deus nelas contida. Além disso, o Espírito Santo não apenas capacita a compreensão individual, mas também edifica a comunidade cristã. Em 1 Coríntios 2,12, Paulo destaca que recebemos não o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que possamos conhecer as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Essa dimensão comunitária da revelação destaca como o Espírito Santo une os crentes na compreensão e aplicação das Escrituras, fortalecendo a unidade e a maturidade da Igreja. Ao concluirmos esta parte de nossa exploração, percebemos a interconexão intrínseca entre o Espírito Santo e a Palavra de Deus. A revelação divina é viva e ativa, guiada pelo Espírito, capacitando-nos a conhecer, viver e proclamar a verdade contida nas Escrituras.
Essa compreensão nos desafia a valorizar a leitura, o estudo e a aplicação das Escrituras em nossa jornada espiritual, reconhecendo a obra contínua do Espírito Santo nesse processo.